paz a todos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo a palavra conosco, que estão meditando agora na palavra. E eu gostaria de estar examinando aqui uma passagem, né? Essa semana eu estava dando aula, eu sou professora, e eu chamei alguns alunos que eles já são adolescentes, e eu falei assim: oi, crianças. E eles: eu não sou criança, a gente não é criança mais não. Eu falei: vocês não são crianças? Puxa vida, mas como é bom ser criança. Não, a gente já não é criança, a gente já é adolescente, já é adulto. Aí eu falei: que coisa, né? Mas Jesus, ele disse uma coisa muito importante, que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ele também disse que aquele que não se fizer como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Que coisa interessante, né? E eles ficam olhando pra minha cara assim: mas não é que ser criança porque a gente vai ficar a vida inteira criança. A gente cresce, os anos passam, a gente se torna adulto, a gente amadurece, mas é no sentido do coração puro. A criança, né, a criança original, ela quando ela nasce, que ela é pequenininha, não tem entendimento de nada ainda, ela tem um coração puro. Ela não entende ainda muita coisa da vida, ela ainda não foi marcada pelas coisas da vida que a gente, por esse mundo, né? E ela tem um coração puro. Você vê que a criança às vezes está brigando com a outra, está brincando com a outra, elas brigam, daqui a pouco elas estão fazendo as pazes de novo, já estão sorrindo, e elas não guardam mágoa, rancor, né? Eu digo a criança pequenininha mesmo, que ainda não tem muita noção, né? Então é nesse sentido que Jesus, ele falou que aquele que não se fizesse como uma criança jamais entraria no reino dos céus. É um coração perdoador, é um coração que está aberto, né, para o Pai, é um coração que não guarda mágoa, um coração que está sempre sendo renovado, buscando conhecer, e no sentido espiritual, né, conhecer a Deus. E hoje em dia a gente vê que muitas pessoas, elas se intitulam evangélicas, é até moda hoje em dia falar que é evangélico, né? Eu sou crente, eu sou cristão. Antigamente, quando você falava que era cristão, as pessoas tinham aquela rejeição. E esse aí é crente, né? Chamar de crente, é aquele que não pode nada, é aquele que se acha mais santo que os outros. Que também é um extremo, né? Não é essa a proposta que Jesus trouxe. Claro, Jesus trouxe a proposta de ser de santos, porque sou santo, é assim que o nosso Deus diz. Serem separados daquilo que é pecado, daquilo que ofende a Deus. Isso não muda. Deus é imutável e a gente tem que procurar sim estar santificado em Deus. Mas antigamente, quando você dizia que era crente, não pode nada. Esse é aquele que não pode ir à praia, que não pode usar roupa curta. E havia um extremismo também nisso. E agora a gente partiu para outro extremo, né? Eu sou crente, tá, tudo bem, você pode tudo. E a gente vê que muitas vezes as pessoas: não, vem para a igreja, vem para a minha igreja, você pode fazer o que você quiser. Mas tudo é um equilíbrio. A Bíblia é equilíbrio, Deus é harmônico, ele é equilíbrio. A Bíblia nos fala, né? Paulo diz em uma das suas epístolas que Deus nos deu um espírito de moderação, de equilíbrio. E esse equilíbrio é que não pode ser perdido. Eu sou cristã, então, qual é o meu papel? Será que é simplesmente mudar de religião? Será que é simplesmente um título? Será que é simplesmente estar na moda? Será porque que a minha família vai a uma igreja que se diz cristã? Ou há algo diferente de ser cristão? Será que é só uma nova religião? O que Jesus, né, ele trouxe para nós? O que é o evangelho na nossa vida, né? Aqui, Paulo, nas suas epístolas, ele ensinou muito bem aqueles que os novos convertidos, aqueles que estavam se agregando à igreja de Cristo. E muitas vezes ele repete isso que ele falou aos Colossenses, escrevendo à igreja que estava em Colosso ali, no capítulo 3, união com Cristo glorificado. Quando você se torna cristão, você não mudou de religião, na verdade. Você não se tornou crente, aí você agora faz parte de uma nova denominação, uma nova religião. Você, quando se torna cristão, você se uniu a Cristo. Você aceitou as palavras de Cristo na sua vida. Você aceitou o propósito de Cristo. Você é um pequeno Cristo. Você aceitou aquilo que Cristo pregou através do Evangelho. Nós aceitamos isso. E como Cristo, né, o que ele quer para nós? Olha o que o Paulo, que se tornou um verdadeiro cristão, divulgador do Evangelho, missionário, o primeiro missionário aos gentios. Olha o que ele diz: portanto, se foste juntamente
ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quando a gente se torna cristão, não é que a gente deixa de ser humano, não é que a gente deixa de buscar as coisas também daqui da terra, porque a gente ainda está aqui, a gente ainda está em um corpo terreno e a gente precisa. Mas no momento que você se torna cristão, você se une com Cristo, você ganha uma nova identidade, né? Você ganha uma identidade dos céus. De onde Cristo veio? Do Pai, do Criador. Você tornou-se filho do Criador, que você era só criatura, que a gente era só criatura, e a gente se torna filho de Deus. Né? E onde está o reino de Deus? O reino de Deus foi trazido aqui, sim, através de Cristo, mas ele vem do céu, né? Da onde está o nosso Pai eterno. E a gente se torna, então, cidadão também dos céus. Em primeiro lugar dos céus, né? E aí, o que a gente tem que buscar? Muita gente, às vezes, entra numa igreja, se torna membro, mas não é só isso. Eu me tornei um cidadão dos céus. Eu me tornei um cidadão unido com Cristo. E agora é necessário que uma mudança ocorra. Conversão se chama mudança. Se eu sou uma pessoa que eu me digo crente ou cristã, mas não houve uma mudança na minha vida quando eu disse que eu recebi a Cristo, que eu passei a ser cristã, tem alguma coisa errada? Se eu continuo vivendo somente pensando nas coisas aqui de baixo e não procuro me identificar com o Cristo a quem eu represento, tem alguma coisa que não está se encaixando. Se eu sou representante de Cristo, porque eu sou cristã, então a quem eu represento é daquela pessoa ali que eu levo os atributos, certo? Eu estou trazendo aqui, estou representando alguém, eu venho aqui representando uma organização ou representando alguém, eu tenho que trazer aquilo que aquela pessoa fala, aquilo que aquela pessoa é, para mostrar às pessoas, estou representando ela. E a mesma coisa acontece quando nós nos tornamos cristãos. E às vezes a gente para e vê tantas pessoas que estão na mídia, que dizem que são cristãs, e elas têm um comportamento assim que você não consegue imaginar Cristo tendo aquele comportamento. Né? Quantas pessoas aí que dizem que se converteram e continuaram vivendo uma vida, uma vida sem limites, né? Fazendo coisas desagradáveis a Deus, né? Se prostituindo, posando nu ou nua, fazendo festas regadas a bebidas. Será que Jesus faria isso? A gente viu Jesus fazendo isso? Então aqui eu estou representando. Será que Jesus mudou? Jesus é puro, é perfeito, ele não muda, ele é imutável. E olha o que Paulo fala a respeito do viver cristão. Buscai as coisas do alto, de onde Cristo vem assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vida que está oculta justamente com Cristo em Deus. Aliás, porque morreste e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados por ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? Que nada tem a ver com a natureza que Deus propôs para o homem. Colocou no homem para que ele estivesse cultivando e desenvolvendo. Olha só, ao contrário, né, da natureza que Deus, do novo homem que Deus coloca dentro daquele que é cristão. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, como que eu posso me intitular cristão e ainda continuar vivendo as coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Quem eu sou? Filha da desobediência ou filha de Deus? Não que nós não erremos. Muitas vezes, né, nós somos carne, o nosso homem velho, ele quer voltar. Paulo tinha esse dilema, de viver lutando entre o novo homem e o velho homem que queria voltar. E o cristão, ele tem esse dilema, claro, também. Mas é que se você alimentar o espírito, se você alimenta o novo homem, ele vai estar mais forte, é ele que vai vencer. É isso que Deus quer que nós façamos, é isso que Jesus veio. É por isso que ele diz assim, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer o mundo significa isso. Em primeiro lugar, vencer a nossa natureza terrena, que nos afasta de Deus, que nos faz entristecer a Deus,
E aí a gente chega naquela pergunta inicial: como eu posso ser cristã, representante de Cristo, se eu ainda deixo morar em mim, prevalecendo em mim a minha natureza terrena, se eu não busco as características de Cristo na minha vida, se eu ainda penso somente nas coisas daqui, desta natureza terrena, desta terra, tem alguma coisa que não está se encaixando. E aí é que a gente chega naquela válida decisão. A gente tem que se decidir: ou a gente está com Cristo, ou a gente não está. Não adianta eu ir frequentar uma igreja num domingo e chegar durante a semana, a minha vida é do jeito que eu quero, e eu esqueço tudo aquilo que eu ouvi, e aquilo que eu falei, e eu vivo a minha vontade, e aí eu chego no domingo novamente, e agora eu peço perdão, eu oro, eu louvo, agradeço, mas durante a semana eu esqueço de Jesus. É assim que o cristianismo deve se manifestar na nossa vida? Ou será que isso é apenas uma religião? É simplesmente você se alistar numa instituição e dizer que você faz parte dela, mas você não vive aquilo que ela ensina? Deus nos chamou a viver aquilo que Ele ensina. Ele não é apenas uma denominação que você vai levar na sua... aí no seu... eu sou de Deus. Todo mundo diz que é de Deus. É estilo de vida, é mudança de vida, é ter um relacionamento com o Criador. E olha aqui, fazer morrer a vossa natureza terrena. Se eu sou cristã, eu não posso dizer que eu sou cristã e continuar aceitando que a prostituição é uma coisa normal. Eu não posso dizer que eu sou cristã e eu posso continuar dizendo, achando que eu ter conversas impuras, eu ficar contando piadas impuras, com cunho indecente, eu vou achar, não, tá tudo normal, tem alguma coisa estranha nisso aí, porque Jesus faria isso? Foi assim que a gente viu Jesus pregando? Quando Ele diz que o nosso coração deve ser puro como o de uma criança, não é? Se eu sou cristã e eu deixo que a paixão domine a minha vida, e não o amor de Deus, e não o amor ao próximo, e não a vontade de Deus, e não a direção de Deus, não tem alguma coisa que não está se encaixando? Se eu digo que eu sou cristã e eu tenho olhos lascivos, que eu desejo, aquela pessoa que não é o meu esposo ou minha esposa, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí a gente não vê muito as pessoas pregando hoje em dia. Sabe por quê? Porque isso afasta. Porque o ser humano ele acha que tem que fazer aquilo que lhe dá prazer, aquela felicidade. A vida é uma só. Só que quando eu realmente estou perto de Cristo, o que é que passa a me dar prazer? Se o velho homem está morrendo, o novo morreu, e ali nasce aquele homem conforme a imagem e semelhança de Deus, o que passa a me dar prazer? Não é? Desejo maligno. Como eu posso dizer que sou cristã e desejar o mal, desejar que as pessoas vai ver sol, vai pagar, vai se dar mal, vai ser infeliz, vai morrer? Eu nunca vi Cristo fazendo isso. Como é que eu posso dizer que sou cristã, e amar o dinheiro acima de todas as coisas, a ponto de que o dinheiro para mim passa a ser um Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou cristã, matar por dinheiro? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão ou cristã e no meu coração eu adoro a outros deuses, senão aquele que Cristo apresentou, que é o nosso Criador? E quando eu falo de outros deuses, eu não falo somente de imagens de escultura, como está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, mas eu estou falando de tudo aquilo que ocupa o nosso coração a ponto de ser o nosso foco de adoração. E a gente tira essa adoração do Criador, que a gente sabe que é Ele que é digno de toda a nossa adoração, porque Ele nos criou, Ele é o nosso Deus. E Jesus deixou isso bem claro. Como eu posso dizer que sou cristã e andar ainda achando que tudo isso é natural, e rindo disso, e aprovando isso, e dizendo que é normal? Nós somos pecadores, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa o arrependido. Arrependei-vos. Jesus disse isso. Arrependei-vos. Quando eu me arrependo, sim, Deus perdoa. Mas quando não há arrependimento, como eu busco o perdão? O perdoado é aquele que pede o perdão, não é? Deus, Ele está esperando que o homem se arrependa para perdoá-lo. Mas o que é o arrependimento?
Arrependimento é continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou machucar alguém e vou pedir desculpa, e depois eu vou lá e machuco outra vez, vou pedir desculpa, e eu vou lá e piso no pé daquela pessoa, novamente machuco e peço desculpa. Será que eu me arrependi ou eu estou brincando? Será que eu me arrependi ou estou sendo hipócrita? E a mesma coisa com Deus. Muitos hoje em dia se intitulam cristãos. Mas Deus me perdoa, então eu vou continuar fazendo. Eu vou lá e Ele me perdoa, eu continuo, Ele me entende. E a gente esquece que Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Ele perdoa aquele que se arrepende. Ele quer dar vida eterna? Aquele que almeja a vida eterna. E aquele que dá, deixa a sua vontade, deixa tudo para ter esta vida eterna com Ele. E agora, qual é a posição que a gente toma diante disso? É muito mais prático, dizer eu sou cristã hoje em dia, não, mas Deus perdoa, do que a gente pregar o seguinte: é necessário se arrepender. Deus perdoa, mas se você não se arrepender e não houver uma mudança de vida, de maneira alguma você vai poder entrar no reino dos céus. E não é estar julgando ninguém, não. Isso é para mim também, porque se eu não fizer o mesmo também, de maneira alguma eu poderei estar na eternidade. Isso é para todos. Julgar não é julgar. A Bíblia diz: julgar todas as coisas. Não é condenar. Não é? Quem vai condenar é Deus. Mas é observar a vontade de Deus e avisá-la para que ela seja colocada em prática. Hoje em dia, quando a gente prega assim, não, tem que se arrepender. Está julgando. Não estou julgando. Jamais. Está condenando. Não estou condenando. Eu estou avisando até para mim mesma, porque a palavra de Deus é imutável. Eu estou mostrando o que Deus quer. Agora, é claro que Ele que sabe, no momento final, quem é que realmente se arrependeu. Ele que sabe quem vai estar no seu reino ou não. Ele que sabe aquela pessoa que o seu coração se arrependeu e tomou um novo rumo de vida, seja qual o momento for, até no último momento da sua vida. Ele é que sabe. Porém, a sua palavra e esses preceitos não mudam. Continua a mesma coisa. Não é? Eu tenho que deixar morrer a minha natureza da carne, que é a inveja, que é o sentimento de vingança, que é o amor ao dinheiro acima de tudo, que é o egoísmo, que é o falar o mal do próximo, que é mentir, que é a idolatria. É isso. Jesus deixou bem claro. Paulo corroborou isso, ensinou, o apóstolo Paulo. Está aqui. Esse é o evangelho. Se não for assim, não é evangelho. Se não for assim, é uma moda. Se não for assim, é qualquer outra coisa. Modismo, mas não é evangelho. Evangelho é isso, é vida. Que a gente vai falhar e que a gente vai precisar estar sempre revendo isso, que a gente vai precisar estar sempre não deixando que o velho homem ressuscite, nos afaste de Deus. Sim, os apóstolos passaram por isso. Mas é aí que está. É uma luta diária, uma experiência diária, um exercício diário. Vida é estilo de vida, é mudança. Todo estilo de vida, quando a gente vai mudar, não é? Que a gente está com maus hábitos, custa. Se eu quero começar a fazer uma ginástica que eu não fazia antigamente, meu corpo estava acostumado a ficar sempre descansando, não fazia nada, não tinha atividade, um exercício, uma atividade física. No início é complicado. Eu tenho que lutar contra a minha preguiça. Quando eu quero mudar a minha alimentação, eu tenho que fechar a boca para coisas que eu sei que agora faz mal para a minha saúde, e tenho que começar a gostar de coisas que às vezes não tinha aquele gosto que eu tanto admiro. Tenho que começar a gostar de coisas mais naturais, que às vezes não tem aquele paladar que eu estava acostumado, forte e agradável. É difícil você mudar a sua dieta. Assim também é difícil no início, quando você começa a deixar o velho homem, aquela natureza terrena, aquela natureza de ira, aquela natureza que quer resolver tudo no tapa. É muito complicado, porque a gente está habituado àquilo. Mas é isso que é evangelho. É mudança de vida, é mudança de estilo de vida, é passar a ter o estilo de Cristo. Custa, mas vale a pena. Tem uma recompensa, e a nossa recompensa é muito maior do que a qualquer recompensa de um exercício físico, que também é bom, do que uma dieta saudável, que também é maravilhoso. É uma recompensa eterna. Então, se a gente consegue fazer essas coisas que são terrenas, essas mudanças para o bem da nossa vida terrena, quanto mais para o bem da nossa eternidade.
refazer a nossa mente em Cristo, deixar que a mente de Cristo comece a refazer a nossa mente e a gente pensar nas coisas que são do alto. E por isso aqui diz na palavra, né? Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo que vivias nela. Agora, porém, despojai-vos de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tudo isso é o que a gente tem que procurar refazer na nossa vida. Isso é para você, é para mim. Se a gente realmente se intitula cristão, é a vontade de Deus. E é isso que Deus quer que nós preguemos hoje em dia. Deus quer te abençoar. Sim, Deus quer te dar uma prosperidade, Deus quer abrir porta, Deus quer que você seja feliz numa família, Deus quer te dar o emprego do seu que você está pedindo, Deus quer, mas acima de tudo isso, para que tudo isso seja um complemento, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é essa mudança de estilo de vida como cidadão de Deus dos céus. Isso vem na frente, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. É esse o evangelho que a gente está pregando. Não é um evangelho muito agradável. É muito agradável quando as pessoas vêm, receba a sua bênção, e vai lá e recebe a bênção, e agora vai embora e vive a sua vida conforme a sua vontade. Que delícia. Aí chega lá, né, na outra reunião, vou receber mais bênção, e vou embora, e depois eu faço o que eu quiser. Se eu tiver que magoar alguém, eu vou magoar. Se eu tiver que brigar, se eu tiver que roubar, tá tudo certo. Mas não é isso que Cristo veio dizer. Não é isso que Cristo veio mostrar. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Tudo aquilo que você fazia que desrespeita ao seu próximo, desrespeita a Deus também, então não faça mais. E aí é que a gente vê o que é o cristianismo. É esse evangelho que Deus está trazendo. É esse evangelho que tem que ser pregado até o final, nos confins da terra. É o evangelho que você tem que se negar muitas vezes e perdoar aquele que te ofendeu. Você não é obrigado a andar com ele, mas você vai ter que perdoar e deixar que Deus é que faça a justiça. E muitas vezes dói, porque a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é do homem. É esse evangelho, mas a recompensa tua é o reino dos céus, é esse reino de Deus eterno, que já começa aqui e que vai perdurar na eternidade na tua vida. Aqui mais embaixo diz o seguinte, no versículo 12 de Colossenses 3: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade. E quantas vezes você vê pessoas dizendo cristão: Deus vai te exaltar, para que os teus inimigos vejam que aí você está por cima deles e você vai pisar. Mas será que Deus nos chamou para a gente pisar aqueles que estão, né, contra nós, a gente pisar, e eles têm que ver que a gente está por cima e eles têm que ficar por baixo? Eu não vejo Jesus falando isso. Eu vejo Jesus falando: olha, discípulos, os romanos vão ter que ver qual é o Deus que você serve, todos eles vão ser pisados por vocês e Deus vai exaltar vocês. É muito complicado, porque a gente ouve muita pregação hoje em dia assim: olha, tá vendo? Deus vai. Quem não te viu, quem te viu na prova vai ter que te ver lá exaltado. E quando eu vejo aqui na palavra, quem é que tem que ser exaltado? É o nome de Jesus. Não que Jesus não vá, né, mostrar a glória dele na sua vida. Não que Jesus não vá realmente te exaltar, mas a exaltação de Deus na sua vida é a exaltação de Cristo. É a exaltação dele, não é a sua para si mesmo. E nem você tem que buscar isso. Porque se nem Jesus, quando estava aqui no mundo, buscava a sua própria glória, ele disse assim: a glória do Pai, quem somos nós para estar buscando a nossa glória? Não, eles vão ter que ver, todos vão ter que estar de pé me aplaudindo. E aí esse evangelho faz muito sucesso. E tem feito muito sucesso por aí. Só que eu não vejo Jesus pregando isso. Olha só o que a gente vê aqui, né? O apóstolo Paulo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Olha que coisa interessante, né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda.
Isso aqui é o Evangelho. Não é o Evangelho que está fazendo muito sucesso por aí, mas esse é o Evangelho simples de Cristo, que não é muito atrativo a princípio, porque a nossa natureza não se atrai por ele, a nossa natureza humana quer coisas diferentes. Mas quando você conhece Jesus de perto e você sente o perdão e o amor dele, como ele é maravilhoso, quando você é atingido por esse perdão, aí você vê como é muito melhor do que qualquer outra coisa, exaltação aí de fora. É muito melhor estar com Cristo, é muito melhor sentir a misericórdia de Deus, é muito melhor sentir, eu era um nada, eu era um trapo, e Jesus teve misericórdia de mim, me perdoou e me tornou um filho seu. Quando a gente recebe esse amor, nada se iguala, não tem mais nada. Nada pode ser melhor que isso. É muito melhor isso. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhais mutuamente em sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai. Tudo que nós fizermos na nossa vida é para a glória do Senhor. Esse é o Evangelho de Cristo. E eu espero que você entenda essa simplicidade do Evangelho de Cristo. E com ele vem as bênçãos. Vem. Não é o principal você ganhar uma bênção material. A bênção principal já foi dada na cruz do Calvário, que é a tua vida eterna. Mas Deus tem prazer em te abençoar. E essas bênçãos virão de acordo com que você coloque o teu estilo de vida no estilo de Cristo. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Porque você vai ter direito de filho. E filho, tem o melhor do pai. Aquele pai que ama. Que Deus abençoe a todos.